Pessoal, dando continuidade aqui com a próxima palestra. Criatividade e comunicação não Debian. Contribuição além do código, com o Valécio Brito. Obrigado. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, a proposta foi um BOF, né, que é um momento para a gente fazer uma roda de conversa, mas botaram no auditório principal. Fazer o quê? Fiz um slide agora há pouco e vai ser bom para a gente. Acho que diferente do anterior, que faltou tempo, o meu a gente vai sobrar tempo bastante para conversar e se conhecer, tá? Brevemente me apresentando, eu sou Valécio Brito, sou hacker ativista, sou do movimento de software livre aí há mais de 15 anos, né? Sou de Jacobina, Bahia, 360 quilômetros da capital, né, de Salvador. Tive a oportunidade de ir para Salvador por causa do Debian, né? A gente estava no boom daquela coisa da inclusão digital, da instalação dos infocentros. E aí eu já estava utilizando o Debian lá no interior por internet de escada, como muitos de vocês da minha geração. E aí fui convidado a fazer o Berimbau Linux, que foi uma versão do Debian, né, um fork, para esses telecentros. Aí juntei com uma galera legal, o terceiro, enfim, uma galera que está aqui, às vezes no evento, está pelos eventos de software livre, a gente abriu uma cooperativa. Em 2012 eu apliquei para um edital para consulta do Marco Civil da Internet e me mudei para Brasília. Se mudando para Brasília, eu fui entender de política e participar de política, né, e de software livre. Enfim, teve um golpe em 2016 contra a Dilma. Eu trabalhei na gestão da Dilma 1 e 2, sempre com tecnologia, com software livre, participando das comunidades e colaborando. Aí eu saí de mochila, enfim, fui estagiar na Free Software Foundation, participei de muitos eventos também internacionais, da DebConf, por exemplo, e voltei com a pandemia. Voltei direto para Jacobina, lá estou, tem outros projetos, outras iniciativas lá. Então, mais ou menos esse é meu percurso, ali dos encontros, da época dos encontros, enfim. Nas últimas eleições eu fui candidato a prefeito na minha cidade. Então dá para ver que, né, o viés da comunicação, do design, da tecnologia e da política, eu acho que são os pilares aí que eu carrego. Esse sou eu. A proposta desse BOF, que não é bem uma apresentação, é a gente se conhecer também. Pode? Pode falar. Eu acho que tá ok. Tira. Eu acho que é o mesmo. Não, pode tirar. Tira. A proposta desse BOF aqui é porque tem um monte de aba aberta aí, então. Vê lá. A gente espera. Que aí eu falar sem também, o pessoal. Acho que de modo geral a gente pensa. Aí. Vê lá. De um modo geral, a gente usa essa primeira parte aqui para se comunicar, para a gente se conhecer entre nós aqui. Se tem pessoas aqui no auditório que gostariam de conversar, tipo uma apresentação rápida. Quem está chegando agora, fala só você, mas quem já está no Debian, fala quem é você e o que está no Debian. Eu ia precisar de ajuda só para passar aquele outro microfone, que eu gostaria de ouvir todo mundo que está aqui, né? Pelo menos dá para ouvir todo mundo porque não é muita gente, né? A gente está num auditório, está tendo outras atividades, mas aqui agora é entre nós, para a gente se comunicar. Josué. Aí pode começar aí por um canto, Sérgio. Obrigado, Sérgio. É, É, eu vou começar então, isso. me apresentando. Eu sou Sérgio Cipriano, eu recentemente virei Debian Developer, eu tô na comunidade já faz alguns aninhos aí, acho que eu comecei mais ativo em 2020, e eu comecei por causa da UNB, né? Que a gente tinha um contato lá com a UNB, e aí isso me ajudou a entrar na comunidade. Vocês querem falar?
Boa tarde, eu sou novo aqui, primeira vez vindo. Eu comecei a estudar área de TI mais ou menos ano passado por conta do Guanabara e eu estou no momento começando a fazer faculdade. Iniciei com uma ADS só para pegar o gosto e ver para onde eu quero ir. Se é para área mais humanizada ou eu vou virar vamos dizer, um psicopatazinho de back-end. E eu vim aqui por curiosidade, para aprender e absorver o que tiver. Meu nome é Mikael e eu tenho 21 anos. Aí do lado do Mikael. Ô Sérgio, continua aí. Eu tô vendo mais duas pessoas aí. É só o nome, gente. Só o nome. Bora se comunicar. A proposta é comunicação, se a gente não se comunicar. Meu nome é Mirelle, tenho 21 anos. Obrigado. Meu nome é Jaqueline, tenho 20 anos e eu também comecei a estudar pelo Guanabara no ano passado. E tô na mesma facul que o Mikael, de ADS. A gente tá começando, a gente veio aqui pro Debian para agregar mais conhecimento. Porque quanto mais conhecimento, melhor, né? E é isso. Obrigado, fantástico. Quanto mais conhecimento, melhor, exatamente. My name is Josué, and I'm going to start speaking English because I'm not from Brazil. I'm a Debian developer since the last probably 9 years, and I've been contributing to Debian since 2012 when I went to my first DevCon in Nicaragua. And I'm a free software activist, and I'm visiting here you all. Yeah. So yeah. Josué, where are you from? Sorry, I'm from Guatemala. Guatemala speak Spanish? No. Sí, Ah, então habla espanhol. puedo hablar español. Sí, despacio, por favor. Ok, mi nombre es Josué. Soy un desarrollador Debian desde el 2016 y contribuyo a Debian desde el 2012 cuando fui a mi primera DevConf en Nicaragua, en Nicaragua. También soy activista de software libre en Guatemala y hago muchos eventos, bueno, no muchos eventos, pero bastantes eventos en la ciudad de Guatemala. Muitíssimas gracias. Meu nome é Alisson, tenho 26 anos e é meu primeiro evento da Mini DevConf, qual eu participo. Fico muito feliz. De onde é? Eu sou do Pará. Boa tarde, meu nome é Luiz, sou professor de educação profissional, certo, pernambucano, né? Amo o Debian, já uso há uns 20 anos aí e estou tentando levar um pouquinho aí, né, daqui para Pernambuco. Fantástico, bem-vinda. Quem quiser chegar mais próximo, viu, gente? Depois chega, que aí o microfone vai andar mais rápido. Boa tarde, meu nome é Cássio, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estou iniciando no Debian. Bem pouquinho tempo ainda de uso. Fantástico. Meu nome é Flávio, também de Porto Alegre, colega do Cássio. Uso Debian já há um pouco mais de 20 anos, eu acho, mas como usuário mesmo, né? Não contribuo assim, eu só vou sugando da comunidade, mas o que eu tento é, por onde eu passo, eu tentar empurrar a tecnologia, porque é um tipo de comunidade que eu vejo que cria um produto, né, como todo mundo fala, assim, que é espetacular e de fácil acesso, né, diferente de diversas outras tecnologias que daqui a pouco também são de qualidade, mas para tu poder acessar é mais complicado, né? Então eu tenho tentado trazer o pessoal aí para fazer uso também de seminários. E tá conseguindo. Boa tarde, eu sou Cleiton, moro no interior aqui em Palmeira dos Índios. Conheci o Linux já em 2007, 2008, ainda com o Kurumin, mas nunca consegui utilizar de fato só o Linux por conta do trabalho. Sempre as empresas que eu trabalhei sempre foram voltadas mais para o Windows. E aí eu não sobrava muito tempo para conseguir estudar o Linux. Mas aí tem 1 ano e meio mais ou menos que eu consegui usar só o Linux e uso o Ubuntu. Mas aí estou querendo ir para o Debian e aproveitei aqui o evento para conhecer mais da comunidade também. Mas a barreira de usar o software Linux em comparação ao outro era o que? Gráfico, Era a vídeo? questão do trabalho mesmo, porque na empresa é tudo Windows, então assim não sobrava muito tempo para me dedicar para o Linux, né? Mas aí agora eu consigo, e como eu estou também dando aula pelo Pronatec, e aí eu estou aproveitando para
para também me aprofundar mais e passar para os alunos também. Beleza, obrigado. Oi, meu nome é Antônio Terceiro, eu participo do Debian faz uns pouco mais de 20 anos, então eu sou velho e chato. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcondes, sou bancário, tenho 47 anos. Há uns 2 anos que eu me apaixonei pelo movimento software livre, especialmente o Debian, né? E assim, para mim a tecnologia está sendo um hobby por enquanto, mas quem sabe, né? A partir do momento que agregar mais conhecimento, eu possa contribuir com o projeto. Obrigado, Antônio. Tem mais um, quem chegou ali depois, se puder, também se apresentar, viu? Obrigado. Som. Tá funcionando aqui? Olá, sou Maria de Fátima, tenho 23 anos. É a minha primeira vez que eu estou em um evento de software livre aqui em Alagoas. Eu estou gostando muito de aprender um pouco mais sobre o Debian. Tinha coisas que eu não sabia muito. Eu tive contato com o Linux. Na primeira distro da minha vida era o Kurumin, na minha infância, nos tempos de escola. Era muito bom. E no meu segundo estágio eu tive contato com o Ubuntu, foi onde eu aprendi mais as linhas de comando. No começo era um terror, mas aos poucos fui aprendendo, graças a FOLinux, que eu consegui por cortesia, não foi nem do estágio. Foi um conselho da minha amiga que está aqui no evento, ela está lá no credenciamento, e ela me incentivou a fazer o curso de Linux Essentials e o Fundamentos para entender o básico de Linux. E tô adorando. Obrigado. Só mais um, Sérgio, aí. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Davi, eu sou de Aracaju. Primeiro evento que eu participo assim de software livre. Faço cibersegurança na FIAP, sistema de informação em outra faculdade. E eu vim mais para conhecer, ver a comunidade e, sei lá, novas vertentes de software. Eu lido muito mais com back-end, front-end, só web. Tenho visto um pouco de mobile e quando vi o evento, eu tenho família aqui em Maceió, vim para dar uma olhada. Valeu. Obrigado, viu, Sérgio? Pessoal, o que a gente fez aqui não dava para fazer com o auditório cheio, né? Mas é uma coisa fundamental, o princípio de qualquer formação de grupo, de coletivo, de comunidade. Né? A gente não só entra em uma sala, de um auditório, para sentar, ouvir e sair, né? Acho que partilhar entre nós nos intervalos, no coffee break, se comunicar de onde vem. Uma mini DebConf, parabenizar a Lilenaro, Paulo, a Osh Hacker Club, todo mundo que está aqui à frente fazendo essa edição. É peça fundamental para a gente fortalecer e ampliar a comunidade Debian. Não só aqui no Brasil, mas como no mundo, né? Essa comunicação ela passa também pelas redes, né? Minha chegada na comunidade foi através do IRC. Eu vou falar aqui brevemente, é um dos canais de comunicação que o projeto tem, mas é uma tela de chat, seria como se fosse o WhatsApp, hoje que é bastante usado, bastante difundido, mas naquela época o IRC, Brasnet, Ciscope, Mirk, enfim, Brasirc, são servidores que a gente passava horas e noites conversando. Essa é uma foto recente, né? Então é para dizer que isso aqui é comunicação, é para dizer que sem isso a gente não teria essa comunidade, sem essas etapas e, enfim, passar aqui. Então, vou resumir brevemente o que foi dito aqui. Eu posso esquecer de algum canal, posso esquecer de alguma coisa, peço para quem já está no projeto há algum tempo, complementar. Eu até fiz uma consulta recente para o Paulo, ele me atualizou e já botei essa atualização no slide. A proposta é um BOF, é para a gente interagir, não é uma apresentação de Valécio para vocês. Então, principalmente para quem está chegando agora, é uma oportunidade mesmo de perguntar, de falar. As pessoas que estão online, que vão assistir a gravação, talvez não tenham essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, mas pode ser uma dúvida em comum. Então, se você tem essa dúvida, pode ser a dúvida de outro que está lá assistindo e que vai assistir esse vídeo depois. Existem comunicação interna e comunicação externa. A comunicação interna é que conversa entre os desenvolvedores, entre a comunidade, os usuários, né? O principal, assim, são as listas de discussões. Hoje a gente sabe que e-mail não é uma coisa que todo mundo usa, todo mundo gosta, né? Mas o Debian tem como base aí
vários grupos, lista de discussões. Quem acessar o site do projeto pode se inscrever em uma lista, tem lista localizada para o Brasil e tem lista dos times, né? A lista de discussão. Só que caso for reportar algum erro ou quiser interagir sobre algum problema de um software, o canal de comunicação é a plataforma do BTS, que é o sistema de bug tracking, né? Que tem uma ferramenta tanto no Debian para você abrir e reportar esse erro, como você também faz essa parte web por linha de comando e por outras interfaces. Mas quem quer tratar de erro, e aí aqui é para não desenvolvedores. No começo, eu tive que aprender a reportar erros, porque eu tinha muita coisa que não funcionava. E era fundamental para melhorar o Debian eu reportar o erro, porque se não funciona para mim, e aí são coisas bem simples. Por exemplo, eu uso o Debian Unstable. Quem já sabe que o Debian tem a versão estável e a versão instável. A versão estável, a versão teste, são versões em desenvolvimento. É normal que a versão stable dê muito mais problema, porque é bem estável, do que o teste. E o estável não é para dar problema. Por quê? Existem pessoas, não desenvolvedoras, mas que têm uma habilidade mínima de reportar bugs, que vai lá e diz, olha, eu atualizei aqui a versão teste e parou de suspender meu notebook. Quando eu suspendo ele e ligo ele, ele não volta. E aí, com a ajuda da comunidade de desenvolvedor ou não desenvolvedor, você reporta esse teste. E assim o Debian consegue garantir uma versão estável a ponto de que esse erro não vai ser mais reproduzido. Então a gente precisa de pessoas não desenvolvedoras, mas que tenham um conhecimento mínimo que ajude a reportar esse erro antes de lançar a versão oficial estável. Isso aí já é um tipo de colaboração, né? O Zirk, Sala, Matrix é um grande protocolo, né, que está integrado aí com as camadas de discussões, de chat, e a gente tem o IRC interligado com essas salas da Matrix, que é onde a gente socializa ao vivo. Então, quando você está usando a distribuição, acontece um erro e você não quer esperar o tempo de uma lista de discussão, ou antes de reportar um bug track, você usa a comunicação síncrona, instantânea. Entra lá no grupo, numa sala, diz, ô pessoal, acabei de atualizar, isso aqui quebrou, alguém testa aí, por favor, se quebrou mesmo? Alguém consegue me dizer por que isso aconteceu? Está acontecendo com mais alguém, né? Então, é mais ou menos um fluxo de comunicação interna para a gente conhecer ou estabelecer. Existem outros canais que é interno, mas é externo, porque o Debian não tem essa coisa de senha privado, né? Tipo, não tem uma wiki fechada assim. Toda a documentação é aberta, colaborativa, serve tanto para uso interno e externo. O GitLab, que é o Salsa, que é o versionamento das aplicações, da distribuição, também está disponível, né? Que é aos pés dos códigos, etc. e tal. Tem algumas sprints, algumas coisas que acontecem online, internamente, que aí tem convocatórias e tal, mas também não tem essa tipo assim, a convocatória exclusiva. Às vezes você quer participar do time de vídeo, você pode ir lá, estar acompanhando na lista de discussão do Video Team, do DebConf Video Team, e ter acesso ao link daquela reunião e acompanhar aquela reunião, participar e tal, entendeu? Mas é isso, não é uma coisa também de desenvolvedor, é uma coisa que as pessoas estão ali para discutir a transmissão de vídeo da conferência ou alguma outra situação. Vou passar. Eu fiz os slides bem, só um review, viu? Só uma revisão em geral. Comunicação externa é o que fala aí para todo mundo. O Debian tem um site oficial, né? Já tem alguns anos que ele foi atualizado, porque o site do Debian acho que está no 3º layout, né? Foi muito tempo no primeiro, depois a gente teve o Calis Design e agora está implementando, tem um tempo implementando um novo design. Às vezes a velocidade não é a que uma empresa de marketing ou de comunicação ou de uma grande companhia tem, porque primeira questão que o Debian ele tem que ser universal, ele tem que ter uma implementação acessível. Não precisa ser só uma implementação bonita, não é só chegar lá, eu sei fazer front-end, eu sei fazer CSS, eu faço um bom design e sai colocando a coisa lá. Não. O Debian já teve um Debian Leader Project Cego, o Sam Altman.
Então, o Debian tem pessoas com deficiência dentro do projeto, o Debian tem pessoas que usam dispositivos diferentes, em resoluções diferentes, por isso que o Debian é universal. Então, o site, as plataformas, têm um rigor de seguir padrões da W3C, padrões da... enfim. Isso é muito bom. Por um lado, inibe a colaboração que chega de boa vontade ali, rápida, com aquele gás, mas é muito bom porque a gente faz algo de qualidade para a comunidade e quem quer contribuir aprende com isso. Então, quando alguém diz assim, eu quero contribuir com o site do Debian, mas não consigo, é muito complicado. Tem um processo que é mais complexo mesmo, mas é porque esse processo de contribuir passa por essas fases, né? De alguém que vai criticar porque você utilizou uma tag no front lá que não é compatível, você usou algo muito à frente do que o navegador da versão stable do Debian suporta, usou um JavaScript que não tem uma lib livre, é um JavaScript que não tem uma licença livre. A gente está acostumado a pegar, baixar na internet, botar, achar bonitinho, mas o Debian tem preocupações sérias com licenciamento, acessibilidade, tudo isso. Tem o blog oficial, né, o Bits Debian, que é um microblog, que as pessoas também colaboram, escrevem, tem um time, o Publicitinho, o time de publicidade do Debian. Vocês podem colaborar, submeter coisas lá, vão passar por revisão, pode colaborar com a tradução, eu vou falar mais lá na frente. E as redes sociais. Bom, as redes sociais é uma incógnita, assim. Recentemente, o Debian até parou, anunciou que não vai atualizar mais o X, né, o antigo Twitter. Isso gerou burburinho nas listas, tudo isso. E a grande incógnita, porque assim, tem muita rede proprietária, fechada, mercadológica, mas tem alguém mantendo um perfil lá que promove o projeto Debian. Às vezes começa e para, enfim, não tem continuidade ou não faz a comunicação como devia ser do projeto. E o projeto não tem voluntárias ou voluntários suficientes para atuar nesse meio aí, que eu acho que é a problematização que eu gostaria de ter aqui com vocês, conversar com vocês mesmo. Porque dessa conversa aqui, a gente pode encontrar, eu tenho um insight, eu posso trazer um insight, vocês podem trazer outro, a gente somar e quem sabe entregar para o Debian Project, para a conferência oficial, uma proposta. Não dá para a gente falar só entre os convertidos, não dá para a gente usar só as redes do nosso nicho, né? Esse auditório poderia estar cheio se a comunicação, e aí não é falha da organização local, nem do evento, etc. e tal. Eu acho que é como todo. A gente até tem um perfil Debian Brasil no Instagram, mas não tem a pessoa que consiga ser voluntário ou voluntário para a gente furar a bolha, né? Então, quando fala em rede social, a gente se preocupa em furar a bolha. O Debian Brasil, com o Lenaro e o Paulo e outros colaboradores, tem feito um trabalho excepcional no YouTube, né, com produção de entrevista, vídeo, lives, etc. e tal. Mas ainda precisamos ir a quem? Precisamos daquela coisa do TikTok. Né, referenciar aqui o TikTok porque são vídeos curtos, consumidos de 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. E é um grande dilema, né? Tem mais canais. Tem muitos canais oficiais e não oficiais, né? Tem os boletins oficiais através das listas de discussões, tem esses eventos presenciais e online, né? O Debian Day, como foi citado aqui durante a conferência ontem, o Debian Day vai ser realizado no dia do aniversário do Debian. Quem é que faz o Debian Day? A comunidade, qualquer pessoa que queira em sua cidade realizar o Debian Day. Eu não realizei o Debian Day em Jacobina, por N motivos. Eu realizei lá encontro de dados abertos, realizei outros encontros, mas o Debian Day é focado só com usuários Debian. E aí lá na cidade eu estou começando a retomar comunidades. Senão eu vou fazer um Debian Day com 2 pessoas, 3 pessoas e não vou me sentir confortável. E olha que eu tenho experiência, né, de anos com Debian, colaborando com Debian. Mas se preparar para agosto para fazer um Debian Day, conseguir uma sala de aula, um auditório com 3, 4 pessoas na organização e conseguir essa quantidade de pessoas no auditório, já é importante. Você já está colaborando com a comunidade para isso. Suporte comunitário, são aqueles canais síncrono e assíncrono, tem os canais oficiais e tem os não oficiais. Quem aqui tem Telegram? Tipo o Telegram, é isso. O Telegram tem 2 grupos do Debian no Brasil.
Tem o Debian Brasil e tem Debian. E cada grupo desse tem mais de 4.000 pessoas. São 2 grupos de Telegram que tem lá, eu acho que um tem 7.000 e outro tem 4.000. E que nenhum dos dois é oficial, porque o Debian em si não oficializa um grupo de Telegram. E aí são questões do Debian, né? E aí são questões, por exemplo, para a gente levar para uma conferência oficial, internacional, e debater, se não seria bom a gente começar a dar um selo e reconhecer alguns lugares e ter uma estrutura para isso, para a gente, não é que ter controle, mas para a gente conseguir estruturar a comunicação para a massa, para atingir mais usuários, né? Isso é uma proposta, uma discussão que a gente pode fazer aqui. Vou falar mais rapidamente. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu acho que está tudo no tempo, porque o slide já está acabando. Mas eu vou falar trazendo aqui com mais detalhes o que eu falei anteriormente. Time de comunicação do projeto. O Debian Public Team, o da imprensa e o do site. Nem tudo está bem traduzido, tá bem traduzido, nem tudo está totalmente traduzido. Ou seja, muita coisa ainda está em inglês. Mas já tem bastante coisa traduzida e bem traduzida, tá? O Thiago ali que é só, tá vendo como se não fizer a comunicação correta, tipo, nem tudo está bem traduzido. Não, está bem traduzido, só que nem tudo está traduzido. Só para lembrar vocês que o time de tradução precisa de mais pessoas para traduzir tudo. Viu? Isso é comunicação. O problema de comunicação é isso. Quase cometi um agora. Então, assim, dentro da wiki do Debian, tem o Teams, que é uma página que não é essa, esse print é da página do time de publicidade, mas você vai ver uma lista de todos os times do Debian. Nem todos os times têm página traduzida para português, né? Mas aqueles que estão em português vai estar no Debian Brasil. Vai ser o próximo slide, eu vou explicar para vocês. Mas quem quiser colaborar com a comunicação, com o marketing, é o time de publicidade, com a imprensa, produzindo o release, fazendo essa rede, esse network com a imprensa, com o jornal, com o veículo, né? E com o site, o Web Team. E tudo isso tem muita demanda, não só de tradução, mas demanda de organicidade, de mapear processo, de fluxo, de pessoas que queiram estudar e trazer alguma solução para melhorar essa dinâmica. E aí aqui que entra a mágica. Aqui é a galera que está chegando agora, que está aqui nesse auditório, que chegou hoje, é o primeiro evento, etc. e tal, e que está tudo em português e bem traduzido. Então, tudo que tiver no debianbrasil.org.br, vocês vão encontrar bem uma documentação dos eventos, foto, relato, as pessoas envolvidas, mas vocês também vão encontrar ali como colaborar, como ajudar a traduzir o que ainda não está traduzido, né? Entrar no canal de design, que é um grupo de Telegram não oficial que a gente tem, que tem lá 15 pessoas, e uma hora ou outra o Leonardo, o Paulo está lá, e faz uma arte para mim, a gente quer fazer uma camisa, ou não sei o que e tal. E aí colaborem fazendo essas artes, né? Aí me perguntaram nas redes sociais, quanto é que você ganha, Valécio? E isso é comum. Eu colaboro com o Debian. Eu tenho até a tatuagem do Debian, tá? Mandaram dizer isso. Não, fala que você tem a tatuagem. Eu fiz uma tatuagem do Debian com 18 anos. Quem lembra, no primeiro slide eu me apresentei. Eu saí de Jacobina para trabalhar com programa de inclusão digital, com Berimbau Linux, que era uma modificação do Debian. Ali eu ganhei minha independência. Eu fui trabalhar, ganhando bem, fazendo negócio. E eu já estou hoje, completei 18 anos, eu disse, vou fazer uma tatuagem. A primeira tatuagem que eu fiz foi a espiral do Debian. E não me arrependo não, porque não foi o Debian diretamente. O Debian não paga diretamente as pessoas. É uma comunidade de pessoas e você se remunera dentro desse ecossistema de software livre através do seu trabalho. E colaborar para o Debian, seu trabalho é reconhecido. Seu trabalho sendo reconhecido através de uma colaboração, as empresas ou pessoas te contratam. E isso ocorre de uma forma natural. Não adianta fazer pressão. Não adianta já chegando, lacrando com um portfólio de design ou de não sei o que é o bambambam, e que vai colaborar, que isso é isso. Você chega, a galera aplaude, já aconteceu, já vi isso acontecer. Chega com toda uma proposta que vai reformular o site do Debian, que tem uma empresa, que tem um design, não sei o quê. A galera, beleza, vamos fazer. Aí depois a pessoa,
viu que não ia ter dinheiro, que não sei o quê, e aí não colaborou, entendeu? Então, geralmente, a colaboração, como a reformulação do site na época do Calis Design, teve acompanhamento, ele usou como projeto de pesquisa da graduação dele em design, né? E aí foi fazendo esse trabalho. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o Debian não é empresa, não vão pagar vocês. O trabalho de vocês como voluntários e voluntárias ao projeto é reconhecido pela comunidade e por empresas que apoiam, né? E o quanto você ganha em torno disso é isso, essa rede de amizade, de pessoas, de profissionais que, enfim, você vai ter pro resto da sua vida dentro da área de atuação. A Wiki, Debian Brasil Org.br, é organizar eventos. Eu não sei programar, eu não sou bom de arte, de design, eu também não sei escrever, mas você é muito bom em logística, muito bom em comunicação pessoal, muito bom em resolver problemas que um outro em terceiro não tem mais paciência para resolver, entendeu? De tipo, não, eu vou ali, vou pegar. Por quantos eventos eu não fui voluntário para desmontar e montar algo e levar para um lado e para o outro, e durante o evento eu aprender. E não só do Debian, eu participei de mais de 10 edições do evento de software livre no Brasil, ia para Porto Alegre, para o FISLE, desde 2012, e só ia para ser voluntário. Eu não ia nem, ia de voluntário e assistia uma palestrinha ou outra e tal, e aprendia tudo ali, ó, do que é que está passando, de como organiza isso, enfim, é nesse caminho. Quem for e tiver habilidade de artes, comunicação visual, nos procure o Paulo, o Lenaro, eu, que a gente tem sempre demandas também para essa área de comunicação. E por quê, né? Porque as redes sociais, a linguagem tem que ser mais visual, não é só texto e tudo isso. Mais uma vez, repetindo, o time de tradução. Então, a página, né, tem as listas de discussões que vão acompanhar o que é que está sendo traduzido, mas vão discutir temas. Quem acompanhou a roda, o BOF ontem, teve um BOF do time de tradução ali, e eles tinham lá debates de questão de linguagem de gênero, né? Linguagem neutra, tradução para linguagem neutra. Então, são temas que quem gosta, que quem quer discutir como é que traduz, como é que usa, não é reconhecido na língua portuguesa, ou tem, ou qual tem. Parece uma coisa pequenininha, mas é coisa que impacta, né, toda a estrutura do projeto. A comunidade, e aí a comunidade, é importante falar que tem um time, Debian Community, que foi o Rogo que criou, e tem o time Debian Diversity, que não está aí, que as propostas são similares, mas o Diversity é para causar mais diversidade e inclusão ao projeto. O Community era para criar uma interface mais acessível, que pudesse mapear essas iniciativas de comunidade em cada território, através de uma rede social e tal. E aí criou o Debian Social, que subiu várias plataformas também livres de redes sociais. O Pertube, enfim, várias plataformas. Então o Debian tem todas essas possibilidades e tem uma pessoa mantendo tudo isso e tem as listas para isso. Mesmo assim, ainda não está sendo suficiente. A comunicação está sempre comunicando dentro da bolha, dentro do nicho. Ou essas coisas não estão comunicando entre si. E é uma problemática que aí talvez quem já está a um nível depois da graduação, ou que queira fazer uma pesquisa, que queira fazer possa fazer esse raio-x aí do Debian Community. A conferência, né, DebConf Team, e a página Wiki. Esse slide não tem nada a ver com desafios atuais. Na verdade, eu peguei de um site de MLabs, alguma coisa de marketing de rede social, as estatísticas mais recentes que eu encontrei de redes sociais, e disse, bom, para mim, o desafio para mim, que estou aqui na frente, como verdade, eu vou dizer que os desafios atuais é onde está a presença na internet. Então, vou trazer alguns dados da presença da internet, que 63,8% da população mundial está nas redes sociais, que não são as redes que a galera do Debian usa. Isso equivale a 5 bilhões de usuários em todo o mundo. 12 bilhões de horas essas pessoas usam a rede todos os dias. O brasileiro, desse universo de 12 bilhões, gasta em média 3 horas e 34 minutos nas redes sociais por dia. Na verdade, essa é a hora que eu não gasto. Eu estou fora dessa... Eu uso
mais de 15 horas, 18 horas. 94,5% dos usuários que utilizam a internet usam a rede social. Aproximadamente 8 pessoas se inscrevem por segundo em alguma dessas redes sociais, e são várias, né, que existem. 54% de adolescentes afirmam que é difícil abandonar as redes sociais. Enfim, basicamente, esses desafios atuais não é só da comunicação do Debian, é o desafio da atenção. Eu tive presente em um encontro nacional das redes colaborativas, em uma sala com mais de 15 a 20 pré-adolescentes, né? Pessoas a partir dos 13 anos de idade, 15, e as pessoas elas estão desinteressadas. Não é pelo software livre, elas estão desinteressadas pela questão climática, elas estão desinteressadas. Esse foi o perfil que eu vi dessa sala naquela cidade. Possa ser que em outra cidade ou em outro tipo de escola haja interesse, mas são raras as exceções. O desafio que está tendo no uso das redes sociais é esse desinteresse, do consumo rápido, instantâneo, efêmero, sem aprofundar, e de um conteúdo que não é qualificado, de um conteúdo também que, enfim, e esse é um desafio aí em geral e a gente tem que trazer essa provocação para cá. Tá chegando no fim, tá, gente? Então a provocação para a gente abrir um bate-papo, eu gostaria de ouvir vocês, viu, depois. Buscar, né, novas vozes, novos formatos de interação, o Debian, como é que o Debian pode fazer isso, como é que vocês que estão chegando agora já chega sendo isso, né? Principalmente vocês lá que ficou meio assim tímida de usar o microfone. Pô, eu poderia comunicar sobre o projeto, eu vou estudar da forma tradicional, da Wiki, de não sei o quê, mas eu vou criar uma linguagem mais acessível, de vídeo, ou de áudio, de podcast, ou de não sei o quê, né? É o que está ali, criar interfaces acessíveis em outras linguagens. Tem um esforço das pessoas tentando fazer isso, né? Como eu falei, o canal do YouTube do Debian Brasil faz algo nessa linha de entrevista, mas pílulas menores ou histórias menores, contar elas, a gente ainda não tem isso. A linguagem ainda é muito técnica, e aí do lado de cá são as provocações. Um baixo alcance, a gente não tem presença com um alcance grande nas redes proprietárias, e seria interessante que tivéssemos, essa é a minha leitura. Eu acho que não dá para dizer assim, eu estou preocupado com o Debian, eu colaboro com o Debian, estou preocupado com o futuro do Debian, sem se preocupar em como a gente vai fazer presença nesse lugar de disputa, né? Que são os algoritmos e as redes proprietárias. A gente tem as nossas, defende as nossas, usa as nossas, mas a gente não pode ignorar que esses espaços é onde está localizado lá mais de 63% da população mundial. Pouca presença visual atrativa, então o que eu falei antes, quem gosta de habilidade de design, de desenhar, não é desenvolvedor, mas criar charge ou criar um cartaz, um panfleto. É meio chato dizer isso e ainda ficar gravado. Mas eu só sei fazer com Canvas. Quando eu comecei na comunidade Debian, na época do IRC, e que eu comecei a fazer os design, eu fazia com Corel. E aí, minha primeira colaboração foi um arquivo Corel que eu joguei lá no grupo, e o Gustavo de Noronha, o Cove, né, na época, falou, a gente não quer isso aqui não. Mas eu só sei fazer isso, não, vai aprender o SOD-Pod. Quando você aprender o SOD-Pod, você pode colaborar com o Debian. Foi basicamente assim que ele me recebeu, dizendo, se você quiser colaborar, você tem que usar essa outra ferramenta aqui. Mas aí, depois de um tempo que eu fui entender. E aí agradeci a ele. O SOD-Pod, que hoje se chama Inkscape, é um editor vetorial. Ele substitui o Illustrator e Corel. E ele salva em SVG. Ele não salva em CDR. O formato que o Corel salva é um formato proprietário, só abre no Corel. Quando eu mando para o grupo do Debian, só vai conseguir ver o que eu desenhei quem tivesse o Corel e naquela versão, e que era um software que paga licença. Quando eu faço um trabalho em formato aberto, que é um padrão SVG, até quem não tem um Inkscape consegue ver pelo navegador, consegue ver por qualquer outra aplicação. E aí foi isso que não tinha entendido
por que me trataram assim, ou por que não aceitaram minha colaboração? Ah, não, é porque eu tinha que ter mandado em formato aberto. Eu passo para umas pessoas que colaboram, eu digo, olha, se você usa Illustrator, usa o Corel, salva em SVG, que já passa. Porque pelo menos o trabalho final vai estar em formato aberto. Entendeu? Não manda. Só que tenta migrar também depois para a ferramenta livre. E aí vai migrando gradativamente. Teve alguém que falou, no meu trabalho, eu perguntei se era seu design. Não. Porque eu migrei do Corel para software livre depois que eu comecei a fazer essa transição. Começar a salvar os arquivos em formato aberto, entender, tal, e começar a trabalhar depois só no formato aberto. E isso aqui não é só para a área de gráfico, não. Então, para a área de arquitetura, quem trabalha com CAD, para a área de, enfim, não ficar refém de uma lógica que o formato do seu trabalho depende de uma ferramenta X. Isso é libertador. Você, como artista, poderia abrir suas ferramentas e no dia poderia ter outro tipo de ferramenta, mas continuaria abrindo o seu trabalho para continuar a modificar. Isso é bem legal. Dificuldade em dialogar com públicos jovens e o mobile first, que é o quê? É uma outra coisa que eu tenho observado lá na minha cidade. Tem 85 mil habitantes, Jacobina. Mas tem muito jovem que não sabe o que é computador, não sabe usar um notebook. A exclusão digital, ela voltou. Tem muito jovem que não sabe usar uma planilha, não sabe usar um Word. E não é Word, um editor de texto, um LibreOffice, uma planilha, um Calc. Só sabe usar o celular. Se botar em frente ao computador, não sabe nem o que faz. Faz ali um ofício. Só usa o celular. Só sabe usar o celular. Entendeu? E a gente tem uma dificuldade de comunicar com essas pessoas porque elas não usam sistema operacional, elas não usam Debian. Elas usam o sistema operacional do celular, o Android ou o iPhone, né, que estão consolidados. Mas, para eles, não sabem nem o que é um sistema operacional. Né? Então a gente tem essa dificuldade, a ausência de estratégia, que foi o que eu bati. O TikTok, na verdade, é o quê? Criar shorts, reels, né? E aí, às vezes, vem aqui, né? Vamos problematizar essa questão de quem não conhece, acha que está lacrando ali com o celular, mas não sabe o que é um computador. Enfim, criar esses stories provocativos e reflexivos talvez seja bom para ingressar na comunidade. E ampliar, né? É um problema essa comunicação centralizada da comunidade em listas e fóruns, que vem desde quando existe o projeto, e tentar criar canais alternativos. O Paulo me falou que existe um esforço de discussão para migrar o Wiki, que é o Wiki atual, é uma versão X, que o Python já chegou no estágio tal e que tem que atualizar. Vai atualizar para outro Wiki? A dinâmica da Wiki, todo mundo colabora, a Wikipedia está usando o Wiki, tem uma outra solução que é na Wiki, e a gente vai para o Git, que é mais complexo, é técnico. Qual é o intermediário disso? Dessa ferramenta de colaboração para anotações, conhecimentos livre. Problematizando. Enfim, ações de mediação para a criação de embaixadores, e desse lado aqui são propostas, mas enfim, essas ações de embaixadores é legal. A Ubuntu, quando o Mark Schumann, sei lá, enfim, é o cara por trás do Ubuntu, ele disse, eu vou fazer um Ubuntu. Ele é um milionário, né? Ele foi um dos primeiros astronauta privado pago. E aí ele fez o quê? Ele soltou muita grana, ele criou uma estrutura de embaixadores no Ubuntu, no mundo todo, e mandava o CD de graça. Então, lá em Salvador tinha uma pessoa que tinha camisa, tinha um kit, tinha uma pilha de CD do Ubuntu e dizia, eu sou embaixador Ubuntu. Não é que ele recebia para ser embaixador, recebia dinheiro, ele não recebia dinheiro, ele recebia um kit de embaixador, né? Aí, para o Debian ter algo assim, a gente tinha que ter uma proposta estruturada, com a margem de custo, né? O Debian não vai pagar a pessoa, mas o Debian tem condições de criar uma estrutura de kit a partir de um outro processo de seleção, mexendo na estrutura, tem o desenvolvedor, não desenvolvedor, colaborador, e tem um nível aqui embaixador, que é uma pessoa não desenvolvedora que organiza uma comunidade na sua cidade. E o que é que essa pessoa tem de diferente de uma pessoa usuária? É que ela tem o compromisso de realizar o Debian Day, de realizar uma mini DebConf, de participar, etc. e tal. Então essa pessoa teria um kit, uma camisa, adesivo, CD não, que a gente não usa mais CD, mas que a gente pudesse idealizar e provocar isso com a comunidade
de desenvolvedores e distribuir, criar esse mapa, enfim. E tudo isso é não desenvolvedor, tá, gente? Em nenhum momento eu falei em código. Eu falei de política, de articular processo, de organizar a comunidade, de melhorar a comunicação. Enfim, reforçando, quem está aqui não é desenvolvedor, quer começar, pode entrar no time de publicidade, entra no time de tradução, entra no debianbrasil.org.br, compartilha, cria conteúdo nas outras redes, mesmo que ainda não seja oficial, mas você já está falando de Debian. Faça como eu, faça uma tatuagem. Já vai, entendeu? Eu vou contar rapidinho da tatuagem, tá? Eu fiz a tatuagem com 18 anos, estava começando a namorar, meu notebook já tinha os adesivos do Debian e estava conhecendo a menina com a camisa do Debian. Então imagina aquela hora que chega em casa, que ela vê aquele notebook, que não sei o quê, e aí eu tiro a camisa e ela, o que é isso? Aí eu, é uma seita. Ela, o quê? Não, é uma seita de Debian, que venera o Debian. Não, mas o que é o Debian? Não, o Debian é uma comunidade de programador, tal. Eu fiz aquela piadinha, aquela trocadilho, porque, enfim, é como se fosse, né? Eu acho que foi boa a piada, né? Não vi ninguém rindo, mas tudo bem. Encerramento. E falar de comunicação, gente, é falar de cuidado. A gente, quando começou essa apresentação, que teve o processo de escuta, de apresentação, a gente tem uma comunidade, assim como outras comunidades de software livre, e não só na comunidade de software. A gente tem um índice de suicídio, às vezes a gente não fala sobre isso, né? E aí já seria outro slide, outra apresentação, né? Dizem que o Ian ele não cometeu suicídio, foi algo que aconteceu com ele, mas quem não conhece, esse aí é o idealizador, né, do projeto Debian, e que aí tem várias questões em torno sobre a morte dele, se foi ou não foi, etc. e tal, mas na nossa comunidade, ou na comunidade de software livre, a gente perdeu muita gente nesse percurso, né? Mesmo a gente faz esses eventos, eu digo que também pode ser uma válvula de escape da comunicação online. Eu penso assim, não, a gente precisa se ver. E aí a gente faz de tudo para a gente se ver. E é uma comunidade que não tem tanto dinheiro assim, porque se tivesse dinheiro, a gente fazia evento com todo mundo, entendeu? Mas fica, aí aquela vontade. Quando você vai para uma DebConf, então, que você conhece as desenvolvedoras e os desenvolvedores que moram em outra parte do mundo, com outra cultura, e que você cria ali uma afinidade, mesmo com o bad English, falando inglês ruim, aí vocês se tocam nisso. Então, se comunicar no Debian também é cuidado, e cuidar de quem faz, né, o software livre, ser livre para todos é isso. Em geral, queria abrir para perguntas, para bate-papo entre nós aqui. Quanto tempo temos? 2 minutos? 20 minutos. A gente tem 20 minutos para, entre nós, conversar sobre essa colaboração, né? Colaboração de não desenvolvedores, da comunicação, das plataformas. O que eu puder responder, eu vou responder. Se eu não souber responder, a gente tem o terceiro, tem o Canacheiro, tem o Lenaro, tem o Thiago, que é da tradução. É isso. Obrigado. Eu tô com o microfone aqui, é só levantar a mão. Obrigado. Não, é uma coisa que eu vejo, assim, que nem se comentou da tua recepção na comunidade, que antigamente era bem mais bruta e sistemática, né, digamos assim. O que você acha que ainda falta a gente melhorar nesses termos? Sei que a gente já evoluiu bastante nessa questão de recepção de novas pessoas, né? Mas você acha que a gente pode melhorar em alguns aspectos ainda? Como que? Eu estou de fora há um tempo já. Para quem viu, né, eu fui candidato a prefeito ano passado. Então, a última mini DebConf que eu fui foi em Brasília. A última DebConf que eu fui foi a da Índia. Tinha até um BOF para apresentar lá sobre
mais ou menos essa linha, mas, enfim, aconteceu algo fatídico, a gente não teve como apresentar esse BOF. Mas o que eu vejo de fora, uma pessoa de fora que já esteve dentro, é que as portas não estão abertas, não só no Debian, mas na comunidade em geral, que é essa questão de por onde é que entra, né? Então, como avaliar? No auditório desse deu para perceber que chegaram. Aqui tinha 6, 7 pessoas que falaram, é a primeira vez que eu estou em um evento e eu estou aqui para chegar. Aí a gente avaliar, depois, eu acredito, Lenário, mandar e-mail para todo mundo que se inscreveu, você participou, foi sua primeira vez, o que é que achou? Ficou faltando alguma coisa? Eu acredito que hoje está totalmente diferente, não tenho dúvida disso. Hoje a gente tem vários canais, como eu citei aqui, às vezes esses canais não estão se comunicando entre si, mas tem canal de YouTube, tem redes sociais fazendo coisas, mas está sendo bem acolhido. Eu só sinto que não é que as portas, eu falei as portas estão fechadas, na verdade as pessoas não estão entrando pelas portas. As pessoas não estão chegando para serem acolhidas, elas estão do lado de fora. E a gente precisa discutir sobre isso aqui. Eu tenho uma visão de tipo assim, as pessoas não estão entrando aqui. A gente fez um evento aqui, 3 dias, um evento incrível, conteúdo incrível. Teve gente aqui, ó, de Guatemala e toda parte do Brasil e do mundo veio para esse evento aqui em Maceió. Quando é que Maceió vai receber de novo essa galera de peso? Não peso físico, peso de conhecimento. Desculpa, piada, Leonardo. Nossa, gente, eu odeio falar no microfone, mas eu vou tentar. Primeiramente, parabéns, Valência, foi muito bom todo o tópico que você trouxe. Eu vou dar contexto de quem eu sou para poder fazer a pergunta. Acho mais fácil, né? Eu me chamo Clara, né? Eu sou Clara Nobre, mais conhecido. Eu sou do Natal, Rio Grande do Norte, e eu sou fundadora e coordenadora da comunidade de software livre Potiguar, a Potlivre. E esse contexto que você estava comentando sobre as pessoas estarem fora, a gente sente muito lá no sentido de que a gente tem muita dificuldade de incentivo. Pô, Nordeste, né? As empresas não querem patrocinar, etc. Mas, de uma forma geral, o que é que eu tenho visto que tem mudado? E faz parte das ações que a gente faz para furar a nossa própria bolha, né? Quando a gente vai produzir um evento, até o Gui se apresentou antes, né? Ele mostrou que tinha tido 250 inscrições no FliSol, mas participantes mesmo foram 60 pessoas. Só que a gente ficou feliz, porque foi uma divulgação online, que a gente utiliza todas as redes sociais a nosso favor, né? Tem também canais internos de comunidade, de pessoas que já participam e tudo, mas aconteceu uma coisa muito similar aqui. A gente fez dentro de uma instituição, que é o FRN, o evento, e não foi a maioria de alunos. E a gente notou que mesmo que a gente tivesse utilizado um professor para fazer o evento acontecer na instituição, né, e divulgado o evento por ele, a gente não foi na instituição. E no passado, como comunidade, a gente já chegou aí até o interior do estado para ir em outras instituições e tentar mostrar para as outras instituições, os alunos, que a gente existia. Porque essa informação não chega. E aí essas pessoas ficam para fora, né? E aí, dando todo esse contexto, né, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer ao longo dos anos. A Potlivre é desde 2013, então tem mais de 10 anos de comunidade e o problema é o mesmo do começo. A diferença é que a gente tem horas que está na alta, né, que tem uma galera, e às vezes está na baixa. Do mesmo jeito que teve 60 pessoas, no ano passado tinha 10. E acontece. Mas o que é que eu queria saber, né? Tendo esse contexto e do seu contexto político, você acha que a gente também deveria, como coordenador de comunidade ou como ativista, estar procurando políticas públicas para influenciar dentro da comunidade, dentro das suas cidades? Eu digo isso porque eu já participei de plenária de instituição lá, com, sei lá, senador, esse povo. E aí a gente foi falar sobre software livre, sobre colocar nas escolas, que a gente se dispunha a fazer minicurso, enfim, né, fomentar a utilização de sistemas operacionais livres. E no final, a gente viu que não sabia falar com essas pessoas, porque o nosso discurso é dentro da bolha técnica, mas como é que a gente vende essa imagem para um político ou um conjunto de pessoas que possam ajudar dentro de uma instituição, por exemplo, a ter essa demanda de, sei lá, Stalfest de máquinas, ou ajudar as máquinas do governo a terem software livre? Como é que você vê isso? Nossa, eu agradeço a sua questão, viu?
muito importante. Como é que pode, né? Nem parece que eu passei pelas 3 esferas, a municipal, a estadual e a federal. Ainda fui candidato. Pessoal, e é uma fala política mesmo, tá? O governo anterior, o governo que foi genocida, tudo isso, ele fechou o Ministério da Cultura e transformou em uma secretaria. Com isso, houve um desmonte da pauta da cultura no país. Depois que a gente voltou para um governo progressista, que o Ministério da Cultura foi restabelecido, a pauta da cultura volta e a gente está restabelecendo o programa de cultura digital. Hoje, recentemente, há menos de um mês, foi estabelecido que o plano da Lei Aldir Blanc não é só até 2027, ele vai ser contínuo. Mas os pontos de cultura viva foram restabelecidos, né? E tudo isso é política pública que dá para acessar por meio de ponto de cultura, recurso mesmo para cultura digital, formação. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, tá? Eu voltei para Jacobina na pandemia. Um dos editais que teve, logo após da pandemia, foi o edital da Paulo Gustavo. E era um edital que pagava ali R$6.000 para formação em audiovisual. E eu escrevi lá, eu quero fazer uma formação de editando vídeo com software livre. E eu ganhei R$6.000 para produzir aula de edição de software livre, aqui é os slides, tal, enfim, do curso, né? E além disso, esse dinheiro praticamente quase não ficou comigo, porque eu remunerei uma cadeia de pessoas da cultura. A gente produziu uma cartilha que foi distribuída também pela rede pública de ensino. Eu visitei 3 escolas e etc. e tal. Só com essa política pública da Aldir Blanc. É muito importante a pergunta da Clara para falar para vocês o seguinte. Eu estava conversando com o pessoal do Oshi Hacker Club. Vocês podem acessar esse recurso. Por exemplo, eu ganhei nesse ano R$100.000 da Aldir Blanc com um projeto de desenvolvimento de jogos eletrônicos. Daqui a 15 dias, no máximo 20, 30 dias, eu vou ter acesso a esse recurso e vou executar com software livre. Porque se a gente, que não é desenvolvedor, e tem um pé na cultura e tem um pé na política, não acessar esse recurso para fazer com software livre, outro vai acessar e vai fazer com software proprietário ou nem vai fazer. Porque acontece, infelizmente acontece muito disso. Infelizmente tem gente que só acessa o recurso, tira aquela foto, bota o relatório de prestação de conta e foi. E não tem gente fazendo controle social e fiscalizando. Aí depois diz que o governo que é ruim. Então tem bilhões de reais sendo injetado na pauta da cultura e poucos projetos no âmbito da cultura digital e pouquíssimos ou quase nada com software livre. E aí é se organizar coletivamente para monitorar esses editais, escrever projeto e conseguir acessar o recurso, seja para restabelecer rede, para organizar evento, tem até conexão cultural, edital de conexão cultural. Como assim? É a possibilidade de você se inscrever para que o governo financie sua ida para algum evento. Sua passagem aérea, sua diária, tudo isso. Tem até essas possibilidades aí. Mas muito boa pergunta. Eu espero ter respondido. Mas a ideia é essa, é monitorar e participar. Ô, Valécio, queria que você falasse mais, não sei se eu não entendi e ficou subentendido, dessa questão de usar as redes sociais proprietárias nesse bafafá todo das big techs e tal, que é onde estão as pessoas, né? E eu queria entender melhor o que você falou. Pronto. Temos que usar para alcançar essas pessoas e fortalecer a Big Tech, nos fortalecermos. Como é que é esse? Vamos falar tecnicamente. A gente participa de um grupo muito comum, né, que é o grupo da educação vigiada. A gente não tem que fomentar que crie esse perfil ou que se utilize a rede para que se ela tire vantagem disso. Mas eu acredito que tem como a gente lotar a rede para que a gente consiga tirar as pessoas de lá. A gente não pode achar que as pessoas vão sair da Matrix sozinhas se a gente não avisar elas que elas estão dentro de uma Matrix.
Então, assim, na prática, fizeram, e eu participo do grupo também Colisão por Direitos na Rede, fizeram uma greve para denunciar as Big Techs. Eu fui um dos que debati no grupo. Eu disse, gente, como é que a gente vai fazer uma greve? A gente já não usa as redes direito. A gente vai postar um card 8 dizendo que dia 25 de abril é a greve nas redes sociais. Foi bem, não sei se foi 25 ou 27, foi bem no dia que o Papa Francisco faleceu. A rede inundou a audiência da rede, foi bem no dia da greve. Eu acho que é uma estratégia ruim das pessoas que, assim como eu, lutam para denunciar as gaps, as big techs, tudo isso. A estratégia que funcionava na época do IRC é de flodar. É da gente se unir para encher a rede dele, para deixar os algoritmos dele louco. Então, quando eu penso que a gente tem que tem que chegar nessa 63,5%, a gente tem capacidade técnica, e não é a galera que está aqui que não desenvolve, de criar scripts, API, para que a gente tenha X perfis flodando nossa mensagem lá dentro. Então, eu vou postar aqui no meu Mastodon. Na hora que eu postar no meu Mastodon, eu quero inflar TikTok, GAF, não sei o que, tudo com o que eu falei no Mastodon. E lá na descrição dizendo, olha, esse conteúdo veio de tal lugar, venha para cá. E quando ele bloquear meu perfil robotizado lá na rede dele, eu crio outro. A estratégia é de guerrilha, de guerra digital. Tanto para a educação vigiada, quanto para a colisão de direitos na rede, quanto para o software livre. Para o software livre é mais suave, é basicamente conectar, dizer ó, quais são os perfis que temos, vamos criar uma estratégia aqui de descentralizar que a informação oficial é no Bits Debian, e quando a gente postar isso aqui, a gente já notifica o Debian Brasil, que mantém um perfil no Instagram, o Debian Uruguai, entendeu? Só para garantir que esses perfis repliquem o que Bits Debian disse. E que nem sempre replica, um ou outro replica. Mas se a gente criar esse canal, e eu não estou falando de canal de retorno, eu estou falando de canal só de ida, só de flood. O retorno é o usuário que vai clicar no link, ouvir a informação e vai para o nosso canal oficial. E ali a gente sai da Matrix, se cadastra aqui ó, no Mastodon, no Freedom, no Blue Sky ou não sei o que, entendeu? A gente tem que fazer isso. Essa é a proposta. Mas aqui é o professor. Boa tarde, Valécio. Enquanto uma possibilidade, eu acho que é válido, por ser uma oportunidade, fazer a ação na rede social, mas há coisas que a gente tem que levar em consideração. Elas são uma realidade. E essas realidades, elas são dificilmente suplantadas. Como, por exemplo, no aspecto técnico, todo mundo sabe que existe uma inferioridade técnica do Windows em relação às principais distribuições Linux. E mesmo assim, tem uma grande quantidade de pessoas que continuam usando o Windows. E a gente vai fazer o quê? Não vamos se descabelar. Acredito que o melhor seria, sim, participar das redes sociais, como alguns chamam, o Jurássico Facebook, ou o Instagram, que eu tenho uma conta, mas não sei usar direito, ou o Teco-Teco, o TikTok, sei lá como é que chama aquilo ali, essa eu não tenho uma conta, ou seja lá o que for, a rede que for. Usar aquilo ali para divulgar o que pode ser feito. Hoje, por exemplo, você mencionou, eu achei interessante, a questão da Wiki. É alguma coisa que realmente está um tanto quanto ultrapassada. Mas, pelo menos no aspecto técnico, ainda é uma alavanca que é utilizada para fazer grandes deslocamentos de muita coisa, divulgação, informação. Quem é da área técnica usa muito. Mas o jovem não mete a mão naquilo. O jovem mete a mão onde? No Instagram. Então a gente tem que estar no Instagram. E aí me vem uma pergunta, e eu não sei se vai ter uma resposta. Nós temos, no ambiente Debian, do qual eu já fiz parte, estou em outra, e estou achando muito interessante esse evento para a comunidade técnica. É interessante porque abre visão sobre coisas que talvez a gente não veria no ambiente em que a gente está. Mas já existe uma iniciativa de bons aplicativos que atraiam essa margem de pessoas, essa fatia de pessoas, que são os adolescentes e os jovens, para dispositivos móveis. Por quê? Hoje, quase ninguém dessa categoria, dessa faixa etária, compra um computador. Eles compram
um celular. Então, não vai adiantar a gente tentar investir naquilo aonde eles estão se afastando naturalmente. Por que a gente não tenta fazer uma presença? Por exemplo, a Canonical tentou fazer, e acho que suspendeu o projeto, uma versão do Linux para celular. Eles tinham, inclusive, em cima do crowd, sei lá o quê, um esforço de levantar dinheiro para disponibilizar aquele celular. Poxa, eu fiquei doido. Agora eu vou pegar um celular com Linux, porque eu sou profissional Linux, tenho que ter. Não saiu, não rolou. Não foi adiante. A KDE tem alguns projetos. Eu mesmo ainda não peguei um celular mais velho para tentar colocar ele, mas já está funcionando. E no caso do Debian, o que existe hoje em relação a vamos ocupar o espaço nas frentes existentes, as principais, por exemplo, Instagram, ou melhor ainda, dispositivos móveis. Qual é a iniciativa que hoje a gente tem, que a gente pode observar para ela e dizer, olha, está chegando, vamos chegar lá. Talvez demore um pouquinho, mas vamos chegar lá. A gente não vai ter essa resposta, e aí Kanashiro, Lenaro, o terceiro podem me corrigir, porque o Debian não tem uma frente jovem. A problemática que se você traz... Não, jovem até 35 anos, tem que ser menos de 35. A problemática que você traz, ela tem que ser resolvida e solucionada pela própria juventude. Então, na medida que a gente não tem dentro da comunidade um grupo jovem, e eu vou juventude aqui no Brasil é 35, mas vamos baixar mais ainda, vamos botar 20, 25 anos, entendeu? Entre eles, para discutir e buscar uma solução, a gente não vai ter. A geração que eu observo das redes sociais, que essa que você mencionou, Instagram, essa geração de menos de 20, de 15, é a geração que não posta mais no feed. Você não vai achar um feed com... Um feed fotos, né? Elas não fazem o que eu faço, que todo dia está postando uma foto, etc e tal. Elas fazem tudo no privado, tudo na lista de amigos próximos, né? Já é uma outra problemática que essas próprias plataformas estão enfrentando, porque é uma geração que já está em alerta pela privacidade da imagem do dia a dia. Então, tipo, as gerações mais novas de agora, naturalmente, elas não estão se expondo como um intermediário do boom de quando surgiu a rede social. Elas estão ganhando seus núcleos e tal. E aí, quem estuda isso aí sociólogo saiu ali, ou enfim, é o comportamento da rede mesmo, de como a tecnologia está chegando e o que é que essa geração está fazendo. Eu não tenho resposta, mas eu diria que o caminho é quantos... Aí teve uma pesquisa, eu acho que ele apresentou, que o Thiago saiu, o Thiago fez essa pesquisa. Quantos jovens tem no Debian, né? Enfim, ele talvez poderia falar um pouco mais sobre isso, mas eu não tenho essa. Olá, meu nome é Gabriel e eu tenho 21 anos. É um lance bem geração Z, mas tipo assim, eu sou internauta e eu estou aprendendo sobre Debian agora, mas ouvindo as propostas de vocês, eu vivo e vivencio um lance no meu bairro, algo meio punk, algo meio anarco, e a gente está movimentando muito isso dentro da internet. O pessoal da universidade, a gente tem um coletivo que se chama Coletivo Social Punk. E a gente está mirando muito ver essas coisas de rede social descentralizada para fugir das Big Techs. Mas um exemplo de algo que poderia melhorar o público para estar captando mais pessoas da nossa idade e estar trazendo para o código livre seria, sim, utilizar os canais de comunicação que são mais bufados, como o Instagram ou o TikTok, para estar convertendo usuários para o código livre. Mas antes, para fazer essa migração, a gente teria que ter um ambiente descentralizado, né, com uma rede social, para estar depositando esses usuários lá. E estar educando também. Hoje eu sinto que, principalmente dentro do Brasil, educação na parte da tecnologia é uma coisa que tem pouquíssima. Tipo, é só como se você fosse mais um usuário comum e mais um algoritmo. Ninguém ensina nada sobre grupos ou até mesmo uma questão antropológica sobre tribos, para você se vincular a uma tribo online e criar alguns ideais digitais. O que é que você acha para solucionar isso? Ou para movimentar isso? Não, você deu a resposta.
é isso. Eu acredito nesse caminho das redes descentralizadas, mas a gente tem uma escassez de comunicação, de informação, até dentro da comunidade Debian, sobre a necessidade da gente estabelecer isso, né? Eu tive a oportunidade também desse ano participar, a convite da CGIBR, dos 10 anos da CWeb, né? E lá tinha debate sobre a internet, sobre o web, e um dos debates vem também dessa... As pessoas têm dificuldade de entender web e internet, são duas coisas diferentes. Internet são protocolos, interações, web são plataformas, sites, ferramentas, né? E dentro dessa camada de internet, a possibilidade de cada cidadão ter seu domínio, né? É um debate através da cultura digital, da plataforma GovBR, que o cidadão, quando ele tiver o nome dele na internet garantido por direito, ele possa escolher o e-mail, o provedor de e-mail, a rede social, entendeu? Eu não sei se está acompanhando, mas assim, hoje, a rede descentralizada, para você subir, você vai ter que ter um domínio, vai ter que ter uma hospedagem, vai ter que ter, entendeu? Mas você, como cidadão brasileiro com direito a um CPF e um domínio na internet, você pode levar seu domínio para qualquer provedor de rede que suporte federado. Então, quando a gente discute regulamentar plataformas, a gente vai discutir com as plataformas isso aqui. Olha, quero atuar no Brasil, pronto, aqui o cidadão ele tem direito a escolher usar o domínio e e-mail dele. Você atende e aí você tira esse muro que existe entre uma plataforma e outra, com a possibilidade, só que aí já vai para várias discussões, vai para a discussão tanto web das plataformas como de infraestrutura, né? E é uma discussão recente sobre a regulamentação de algoritmos de plataforma que está ocorrendo nesses grupos aí de educação vigiada, colisão de direitos para rede, etc. e tal. Mas tecnicamente a solução é essa. Como fazer isso? É só comentário sobre o que ele falou ali de Debian para dispositivos móveis e tal. Tem um projeto chamado Mobian, que é como o pessoal está trabalhando nisso, de rodar o Debian em dispositivos móveis. E tem a empresa chamada Purism, que tem o Librem 5, que é um celular projetado para rodar GNU Linux desde o início e tudo mais. Eles fizeram um crowdfunding, eu acho que foi um pouco depois daquele da Canonical, e eles fabricaram o celular, eu tenho um dele em casa. E só que tudo que envolve hardware é muito mais difícil, né? Então, enfim, o Librem 5 da última vez que eu testei, a bateria durava muito pouco, porque a gestão de energia no kernel não estava implementada direito ainda, não sei o que. Então, isso é o tipo de coisa que melhora com a atualização de software, né? Mas é isso, tem o projeto Mobian meio que faz essa ponte lá de puxar tudo que é útil, né, do Librem 5, tem aquele também, o Pinephone, né, o pessoal que fazia era uma plaquinha, tipo um clone da Raspberry Pi, chamava Pine alguma coisa. Aí eles fizeram um laptop, um Pinebook, e fizeram o telefone Pinephone. Aí tem esses vários projetos que estão nesse ambiente de você rodar GNU Linux no telefone, e isso está acontecendo, só que, né, como tudo que envolve hardware, tudo que envolve software já dá um bocado de trabalho. Quando envolve hardware também, aí o bicho pega. E é isso. Existem iniciativas na Europa, você sabe que vai funcionar. Mas aí nós temos uma barreira de importação que faz com que o valor duplique. E aí fica inviável. Infelizmente, não houve um incentivo para que nós pudéssemos adquirir equipamento de hardware de melhor qualidade do que o que tem aqui. Aqui, infelizmente, não temos uma indústria, temos montadores. E como é que eu vou poder ter um Linux que realmente vai satisfazer o requisito do meu hardware? Eu não sabia desse Mobian, achei muito interessante, mas nós temos a iniciativa aqui já de colaborar. Eu acredito que tem pessoal com capacidade técnica, com envergadura técnica suficiente para entrar num projeto desse. Mas como é que a gente conseguiria fazer isso virar realidade dentro da nossa sociedade?
Próximo. Não, a resposta que tem, gente, a indústria brasileira de ciência e tecnologia tem que acessar o fundo. Infelizmente, a gente não tem lobista. Ponto. Eu estive trabalhando em Brasília, eu cheguei a cargo de secretário de vice-ministro da Justiça, e quem frequenta Brasília para acessar grandes recursos de pesquisa, infelizmente é lobista. O lobista não é regulamentado no país, e mesmo se fosse, a gente não tem. Edital de incentivo à pesquisa, ciência, tecnologia, fomentar a indústria de chips e hardware. Você vê uma palestra aqui da Mariana, uma palestra incrível. Foi hoje aqui pela manhã. Ela está lá, eu acho que é na Unicamp, né? E desenvolvendo chip. E usa Debian. Mas a produção, a escala é isso. Não é... Entendeu? E aí acaba que uma pessoa como ela e outros pesquisadores e pesquisadoras vão para onde? Exatamente. A gente não tem como reter soberania tecnológica e tudo isso. Eu não sei nem se eu vou conseguir elaborar uma pergunta, mas eu vou largar algumas coisas aqui. Desabafa, sessão de desabafo. Bom, assim, ó, eu participo de alguns eventos de software livre, por sorte, porque começaram a acontecer lá em Porto Alegre, FISL e tudo mais, né, 1999. E era uma época em que não existia rede social, essas que existem hoje. A rede social era e-mail. E nem por isso deixava de ser um sucesso. Milhares de pessoas participavam. Então, eu não sei se o desafio daqui a pouco é se enfiar em tudo quanto é rede social. Porque eu acho que uma pergunta que pode ser é isso. Por que existe o projeto Debian? É para servir aqueles que se interessam por tecnologia? Ou é para fazer com que as pessoas se interessem por tecnologia? Porque eu acredito assim que o projeto Debian e tudo mais só foi possível porque existia uma arquitetura de computadores que era meio padrão, que aí eles conseguiram construir um sistema operacional que pudesse ser usado por todo mundo. Também não tem como exigir do Debian daqui a pouco que ela comece a trabalhar em nichos, né, em 200 tipos de devices diferentes, com gasto energético tremendo, que tu não sabe se aquilo vai ter continuidade ou não. E por fim, será que se a gente tivesse um dispositivo que rodasse Debian, mas por cima tem toda essa outra camada de softwares e redes sociais que as pessoas nem saberiam que estão usando, tanto é que todo mundo usa Android e ninguém sabe que é Linux. Então faz diferença isso? Qual é o caminho que eu acredito que o projeto Debian pretende seguir? Eu acho que isso é importante até para que tentando canalizar um pouco da energia, né? Claro que eu imagino que fazer com que essa geração mais nova se interesse é fundamental, porque de outra forma o projeto morre, com as pessoas morrendo. Mas eu acho que é isso, sabe? O importante é saber por que existe o Debian. É para servir aquelas pessoas que se interessam por tecnologia ou para fazer com que elas se interessem? Ou é as duas coisas, né? Obrigado. A gente tem 12 minutos. Eu vou responder também. Não? Então só essa mesmo? É a última? Acho que era 12 minutos, então tá. Eu estava procurando aqui, atualizado, quantas arquiteturas o Debian roda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mais de 10 arquiteturas. Me corrija se estou errado aí, por favor, terceiro. O Debian está rodando em mais de 10 tipos de arquiteturas. Partilho dessa preocupação. Aonde é que a gente está botando o foco da energia? Bom, o Debian tem que crescer. A energia que eu estou botando hoje aqui, que eu me preparei, ou que eu venho pensando, mesmo antes de estar aqui, com a pausa que eu dei, é que o Debian tem que crescer. Porque o Debian está ficando velho e quem mantém seus pacotes e mantém suas arquiteturas. Então o Debian tem que crescer para suportar mais arquitetura, para suportar mais aplicativo, para suportar mais uma gama, infinidade de coisas. Entendeu? Eu acho que a energia que essa geração vem a se preocupar e botar vai ser no foco de uma comunicação e de uma forma que essa infraestrutura do Debian, que não é só o pacote Debian mais, porque isso foi o grande boom do projeto e vem sendo ainda, vá perpassar para ter a complexidade e a dinâmica de rodar em qualquer dispositivo, para cumprir o que foi dito desde o princípio da fundação do Debian, o sistema operacional do universo. Então, o Debian ele já rodou e roda na estação espacial. Inclusive, o papel de parede Space Fan foi eu que desenhei, e a foto dos astronautas lá era com o papel de parede que eu tinha desenhado. Então, eu acredito que o Debian ele
vai sempre existir ou coexistir com alguma outra tecnologia dentro de outro dispositivo, mas a preocupação super válida. Os desafios são de interface, interação homem-máquina, indo para a perspectiva que a gente não debateu aqui de inteligência artificial, né? E que hoje já é uma realidade que a juventude, essa com menos de 20 anos, mobile first, não sabe o que é computador, e talvez nem use, e migre de celular para VR. E aí para óculos de realidade virtual e tudo isso. Gente, acabou nosso tempo, eu agradeço. É um convite a gente se comunicar, cuidar um do outro, participar de evento, entrar nas listas de discussões, trocar e-mail. Mesmo que você não se sinta apto a colaborar com o código, continue conversando com a gente e muito obrigado.